Com o advento da Lei Brasileira de Inclusão, também chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência, as pessoas com deficiência, em geral, começaram a despertar para a busca de direitos que elas sequer sabiam que existiam. Há um desejo de recobrar a dignidade no exercício da cidadania. Isso tem acontecido nos vários lugares, nos vários rincões do nosso país. Também, paralelo a isso, tem surgido diversos profissionais, principalmente profissionais do direito, que vêm para nos ajudar a desempenhar esse papel de cidadão, nos ajudando a entender que nós somos de verdade detentores de direitos e deveres. Entre esses profissionais de direito, aqui em Recife, se destaca a presença da doutora Bruna Barbosa, advogada que tem se dedicado ao direito da inclusão de pessoas com deficiência. Hoje a nossa entrevista aqui no nosso canal é com essa dedicada profissional. Bem-vindo ao canal Acessibilidade e Inclusão Já. Então, gente, como eu falei no início, nós estamos aqui com a doutora Bruna Barbosa. Bruna, obrigado por receber a gente. E a Bruna tem se destacado no segmento das pessoas com deficiência pelo brilhantismo com que ela tem levantado essa bandeira da inclusão. E minha primeira pergunta, Bruna, é o seguinte: como foi que você se sentiu atraída, chamada para essa questão da inclusão de pessoas com deficiência? Luiz, primeiramente eu agradeço a gentileza das suas palavras e a minha atração por essa bandeira se deve ao seguinte fato: a advocacia é um instrumento também de promoção da dignidade da pessoa humana e não há forma melhor de buscar concretizar esse dever quando você encontra uma causa carente de defesa. E promover a dignidade humana entre pessoas cujos direitos mais inerentes ao ser humano são desrespeitados é algo desafiador e que eu encaro como um ônus, porque se existe um poder que nos é conferido através da advocacia, podemos utilizá-lo para o bem e com esse objetivo de compromisso democrático na promoção da dignidade da pessoa humana. Mas você falou dessa dificuldade que já é inerente, há um processo excludente acontecendo enquanto a gente está tentando transformar esse processo em inclusivo. E você sabe que as barreiras atitudinais são muito grandes, você inclusive já tem falado sobre isso. Mas na tua opinião, que principais barreiras atitudinais atrapalham esse processo de inclusão? As barreiras atitudinais, Luiz, por si só, por definição, elas já são praticamente invisíveis, né? A gente pode até dizer que são invisíveis, no sentido de serem, de fato, atitudes ou comportamentos que tenham como intenção ou como efeito a diminuição ou impedimento da participação das pessoas com deficiência na sua vida de forma autônoma e digna. Então, essas barreiras, as principais, elas são refletidas no mercado de trabalho, são refletidas até mesmo na participação política, no dia a dia. Não querendo ser generalista, mas é uma situação de difícil cômputo, porque a perversidade das barreiras atitudinais faz com que sejam de difícil prova. Claro que há casos em que temos mais evidência. Tivemos ano passado o caso de Furnas, né, em que 51 pessoas com deficiência iam ser demitidas, mas até por liminar o sindicato conseguiu a suspensão naquele momento, final de dezembro. E a alegação de Furnas era simplesmente uma readequação do quadro do pessoal. Então, isso inclusive por não entender que os terceirizados estariam no cômputo do
artigo 93, que é da Lei 8.213 de 91, que fala justamente dos percentuais para que as empresas tenham como cotas, né, de pessoas, funcionários com deficiência. Então, a partir de 100 funcionários. Inclusive, esse evento de Furnas teve uma interpretação muito peculiar da empresa, né? Juntando empregados concursados e terceirizados. Exato. E alegando que ultrapassava a cota necessária. Por entender que os terceirizados não estariam inseridos dentro da cota imposta por lei. Sim. E até se divergiu da interpretação da ONG, que ficava à frente mesmo dos contratos. Houve essa divergência interna e, naturalmente, como nossa legislação ela sofreu, de fato, muitas alterações pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, houve reflexos, né, em legislações previdenciárias e legislação civil, diversas legislações. É natural que ainda haja uma dificuldade na interpretação, confusões na interpretação. Mas, obviamente, não podemos admitir que situações de atitudes como essa do empregador, né, já que é empresa de economia mista, se revelem como barreiras atitudinais. Porque uma mera ação adotada pela empresa de demissão, a gente pode ter como esse exemplo um ato concreto de expressão da barreira atitudinal. E lembrando que, por definição, não quer dizer que por eventualmente não haver intenção da empresa de diminuir a participação, a inserção no mercado das pessoas com deficiência, isso por si só já faça não ser uma barreira. Porque a barreira também pode ter simplesmente o efeito, né? Mesmo que não haja intenção. Então, apenas havendo o efeito, já se configura uma barreira e aí se atrapalha o objetivo que defende até a Convenção 159 da Organização Internacional do Trabalho, que é com o fim de promover a inserção no mercado de trabalho das pessoas com deficiência. E a gente pode ter, Luiz, mesmo diante de uma amplitude diversa de situações reais, de verificação das barreiras, ou eventualmente de apenas um desconhecimento ingênuo e até mesmo perdoável, né, quanto às leis de inclusão e ao respeito à pessoa com deficiência, a gente pode diferenciar o seguinte: como pensar as situações para discernir quando há ou não violação ao direito da pessoa com deficiência. Basta termos como foco a igualdade de condições, igualdade de oportunidades em relação às pessoas sem deficiência aparente. Sim. Porque há, obviamente, você sabe bem, diversos tipos de barreira, sejam das arquitetônicas até mesmo as barreiras atitudinais, barreiras de comunicação, que na situação prática podem, a olhos desatentos, a uma interpretação mais apressada, parecer que não existam. Sim. Mas especialmente a pessoa com deficiência e também quem esteja atento, quem seja pessoa sem deficiência aparente, mas atento a sentimento de alteridade, a colocar-se no lugar do outro, pelo olhar do outro, que é o que a gente precisa desenvolver, e você fala bastante bem disso. Isso tudo permite um olhar mais sensível. É uma questão de humanização. Desde a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da ONU, em 1948, o artigo 1º já diz que todos os cidadãos são livres e iguais em dignidade e direitos. Nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Então, esse conteúdo, já por si só, dele, emana toda essa interpretação de dignidade a ser respeitada.
pessoas com ou sem deficiência são seres humanos que precisam ter a sua dignidade e seus direitos respeitados. Até como o Cristiano Chaves coloca no Estatuto da Pessoa com Deficiência comentado e com autoria, a Constituição da gente nos garante uma vida, mas não apenas uma vida, é uma vida digna. Então, de que vida digna estamos a falar se passarmos por cima dos direitos das pessoas com deficiência? Então, acabei me alongando um pouco nesse raciocínio, porque é tão complexo, né, a gente lidar com esse tipo de interpretação mesmo. Não, mas está muito bom, essa tua reflexão é perfeita, e eu queria que você complementasse isso agora, trazendo para o âmbito da própria pessoa com deficiência que tem procurado você, aquilo que você tem percebido nos seus encontros, quais têm sido as principais demandas observadas, Bruna? Luiz, primeiramente, como a pessoa com deficiência, a partir de 2015, por conta justamente da Lei Brasileira de Inclusão, ela é uma pessoa capaz, civilmente, antigamente já havia uma presunção de incapacidade, mas hoje ela é plenamente capaz. Então, o exercício dos direitos, por exemplo, vamos falar da isenção do IPI para a aquisição de veículo automotor, respeitado certos requisitos. Pelo fato de a pessoa com deficiência ser o sujeito de direitos, é importante, e eu tenho observado, uma certa dificuldade ainda dos órgãos públicos e até mesmo especificamente em relação aos cartórios, em lidar com essa plena capacidade da pessoa com deficiência. Tanto, por um lado, é positivo para a própria proteção, para que, no caso, especificamente deficiência intelectual, não tenham seus direitos desrespeitados por alguém que, a pretexto de representá-la, acabe promovendo um abuso pela capacidade e direciona a pessoa para uma decisão negativa para si própria. Mas, por outro lado, ainda existe um certo comportamento preconceituoso por muitas vezes até mesmo no âmbito da justiça, de prestarem depoimentos como testemunhas, uma presunção no subconsciente, talvez, de menor capacidade. Agora eu vou falar capacidade no sentido mais comum, no jurídico, no sentido de menores condições, menores habilidades para desempenhar um papel para o qual a pessoa é plenamente capaz. Então, essa dificuldade, ela tem sido observada em como lidar com essa plena capacidade, ao mesmo tempo sem desrespeitar os direitos da pessoa e sem expressar preconceitos. Porque a liberdade de escolha, ao desempenho dos seus direitos com autonomia, seja a escolha mesmo dos seus direitos à sexualidade, seja a sua saúde, os seus tratamentos, a escolha ou não por um atendimento prioritário. Então, toda essa gama ao qual a pessoa com deficiência é colocada em sua vida, ela também precisa valorizar a sua participação como sujeito ativo dessa transformação, dessas conquistas. Protagonizar. Protagonizar é a palavra certa, Luiz. Protagonizar. Porque é muito bonito, é muito louvável termos leis, convenções, até mesmo na nossa Constituição, direitos que garantem mais dignidade à pessoa com deficiência em aspectos gerais, mas, na prática, no objetivo
de implementar esses direitos, se acaba roubando um papel que é para ser protagonizado pelas pessoas com deficiência. Além disso, outra dificuldade que eu paralelamente observo, Luiz, é que precisamos levar à sociedade, de forma mais próxima, o conhecimento sobre os dispositivos da Lei Brasileira de Inclusão, mas não apenas aqueles dispositivos extrapenais, mas também quanto aos dispositivos relativos à matéria penal, porque a partir do artigo 88, a Lei Brasileira de Inclusão prevê crimes e infrações administrativas, como, por exemplo, nesse artigo, a prática ou incitação de discriminação em razão da deficiência. Isso pode acarretar a reclusão de 1 a 3 anos e multa. Obviamente que, por ser um crime de médio potencial ofensivo, em que a pena mínima é até 1 ano, isso permite que o Ministério Público, que é o titular da ação penal, que é pública incondicionada, ou seja, independe que a pessoa ofendida concorde, isso é importante de ser colocado. Sim. O Ministério Público, ele pode pedir ao juiz a suspensão do processo, a suspensão condicional do processo, por 2 a 4 anos, preenchidos outros requisitos. Se, por um lado, isso pode acarretar uma sensação para o criminoso, o agressor, de menor punição, por outro lado, isso permite que, justamente nesse tempo, o Ministério Público promova a proposta de uma reparação do dano ou até mesmo a reinserção no emprego, eventualmente, conforme o caso. Uhum. Então, outro ponto a se considerar é que, mesmo nesse caso de ação penal pública incondicionada, a pessoa ofendida pode sim, subsidiariamente, caso o Ministério Público seja inerte no oferecimento da denúncia, pode prestar a queixa. Então, com isso, eu coloco que a gente tem sim muitas normas de um poder, Luiz, um poder imenso. Mas basta até lembrar aqui, eu faço um parênteses, há uns anos ninguém usava cinto de segurança, porque havia esse costume social de não usar. Se a gente for trazer essa situação para uma prática de preconceito, isso é bem grave, porque, diferentemente dessa prática aí, do Código de Trânsito, a pessoa com deficiência sofrer a discriminação se trata de um crime. E isso decorre de um preconceito. E como todo preconceito, seja em relação às pessoas com deficiência, em relação às mulheres, em relação aos homoafetivos, enfim, diversos segmentos da sociedade que sofrem preconceito. Isso é decorrente de práticas naturalizadas socialmente, porque o preconceito é justamente enraizado na sociedade. Então, quando existe uma aceitação daquela prática, aí reside um grande perigo, porque temos um diploma normativo forte, em contrapartida, socialmente, temos enraizada a aceitação pelo preconceito. Então, quanto a isso, precisamos ter bastante cuidado. Então, a mudança não é apenas legislativa, porque temos o histórico comprovando que leis são necessárias, normas em geral são necessárias, mas a efetividade delas, e não apenas a efetividade delas. Por que não apenas? Porque se não existe uma evolução cultural, de fato, existe alguma, mas ainda estamos muito aquém do necessário para o efetivo respeito às pessoas com deficiência. Então, essa evolução cultural
precisa caminhar paralelamente, ou até mesmo que com algum atraso, às normas vigentes. Como conseguimos isso? É um trabalho de conscientização que precisamos desempenhar mais forte, porque a partir da informação e do conhecimento da realidade do outro, as pessoas sem deficiência aparente podem desenvolver a alteridade e começar a se dissipar, começar a reduzir consideravelmente o preconceito que tem as suas raízes nesse histórico de exclusão. Mas as coisas estão mudando. Estão mudando para melhor. Eu me lembro que algumas pessoas que fazem contato comigo e que acham que essa luta pelos direitos humanos, essa busca de condições de cidadania, é aquilo que alguns chamam de mimimi, eles costumam me dizer, mas antigamente a gente fazia piada e todo mundo ria. Eu costumo dizer, antigamente não haviam leis que nos protegessem. Antigamente racismo não era crime, homofobia não era crime, capacitismo não era crime, mas agora é. E nós temos como nos defender. Por isso que a gente está agora num novo ciclo, num novo momento. Exato, Luiz. Bruna, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo pela tua participação e pela forma brilhante com que você tem assumido esse papel. Agradeço muito suas palavras e avante. Vamos lá. Obrigadão. Obrigado, gente. Isso. Calma. Essa foi engraçada. Além disso, outras. Eu já estava no fundo. Não, for muito em cima, eu fico com muito pouca margem para editar, assim, então é bom que tenha essa sobrazinha. Assim. Confessa que você estava ensaiando esse calma. É bom que fica o... Como é que é? Aquele... Como é que chama? Making Falha off. nossa, é making off. Pronto. É, amor.